Tem uma frase que tá sendo usada na divulgação de O Convite que é o filme mais engraçado do ano. Na hora, isso já me desperta um sentimento de me desafiar e eu começo a duvidar do quanto o filme vai ser capaz de entregar o que ele promete em uma frase. Só que o resultado final não é só o filme mais engraçado do ano até agora, como um dos, se não, o melhor. Vale começar dizendo que O Convite foi um filme que eu assisti sem querer saber da sinopse, sem ver o trailer. Então acabou sendo uma experiência única. Mas para dar um contexto breve e sem entregar muito do filme, aqui a gente tem um casal que tá junto há anos e com isso vem um comodismo da relação, rotina, falta de sexo e outras questões. E ao mesmo tempo existe um outro casal no prédio que mora no andar de cima e eles constantemente fazem barulhos bem altos durante a madrugada, se é que vocês me entendem. E a personagem da Olivia Wilde, que inclusive é a diretora do filme, decide convidar o casal de vizinhos para um jantar, já que eles nunca foram apresentados de fato e sempre ficou marcando de se ver, mas nunca acabou acontecendo. Então esse filme todo aqui se passa dentro de um apartamento e é 100% focado nos diálogos, nas atuações dos personagens e em como esse jantar vai se desenrolar, já que várias questões ficam no ar desde o começo, como o próprio fato do casal principal não se relacionar tão bem e o casal convidado ser mais jovem e com uma energia sexual mais aflorada. O Convite é um filme que lá nos Estados Unidos está sendo distribuído pela A24 e aqui no Brasil pela O2 Filmes, que inclusive foram eles que me convidaram para conferir uma sessão especial 2 semanas antes do lançamento oficial aqui no Brasil. Eu já agradeço muito porque a experiência foi realmente fantástica. Mas falando ainda da distribuição, tem um fato curioso sobre ela, porque foi uma disputa muito acirrada que aconteceu para ver quem iria ficar responsável pelo filme nos Estados Unidos, pela distribuição, né? O filme estreou no Festival de Cinema de Sundance desse ano, em janeiro. E durante o festival é comum que se negocie a distribuição de todos os filmes apresentados, já que a maioria deles ainda está em fase final de produção e negociação para poder ser lançado oficialmente no mundo. Tanto que a gente tá falando de um festival que rolou em janeiro e só agora em julho o filme tá saindo nos cinemas. E simplesmente a comédia da Olivia Wilde ficou com uma disputa por dias entre a A24, Focus Features, Netflix, Neon, Apple, Searchlight e a Black Bear, até que se afunilou mais entre a A24 e a Fox Future. E aí, no fim das contas, a A24 levou o melhor, comprando os direitos de O Convite por 12 milhões de dólares. E, cara, isso é muito dinheiro, porque a gente tá falando apenas da parte da distribuição e de um filme que não foi nem feito para ser um blockbuster ou com uma grande expectativa de bilheteria. Fora que a gente tá falando só da distribuição nos Estados Unidos, né? Esses 12 milhões de dólares. Isso não contempla o Brasil ou outros países. Então, O Convite realmente foi disputado e visto no festival como uma das grandes apostas para 2026. E aqui no Brasil ele chegou a ser anunciado como da Diamond Filmes, só que depois do nada ele saiu do catálogo de lançamento deles e ficou até uma dúvida se ele iria chegar direto nos streamings ou se iria ser distribuído por alguém. Até que a O2 Filmes pegou essa obra e aqui a gente está agora com a chegada dele no dia 9 de julho, mas falando sobre o filme em si e não sobre tudo que envolve ele na questão de produção e distribuição, aqui a gente tem um tipo de humor que a gente viu parecido em um outro ótimo filme lançado mais cedo nesse ano, que é o drama. O Convite, pra mim, segue uma pegada parecida, como se você conseguisse identificar que é uma obra do mesmo roteirista ou da mesma pessoa na direção, sabe? Mas apesar de não ter nenhum tipo de envolvimento, aqui a gente tem uma história aparentemente simples que vai se desenvolvendo por meio de um humor natural e que em diversos momentos deixa a gente desconfortável e sem reação. E em outros te pega de surpresa com algo aleatório que você não esperava rir sobre. Eu acredito que essa é a melhor definição que eu posso dar tanto pro filme O Drama quanto para O Convite. Então deu pra pegar a essência do humor que tem aqui nesse filme. E eu vou confessar pra vocês que antes de assistir O Convite, eu não era muito fã da Olivia Wilde. Eu conhecia seus outros filmes, mas não ao ponto de ficar ansioso pra assistir uma nova obra dela. O que realmente me animou aqui foi o elenco e a proposta, já que são 4 atores que eu considero ótimos e um filme que tinha tudo pra ser, no mínimo, divertido e engraçado. Mesmo que no fim das contas o resultado final pudesse não ser tão agradável, sabe? E o bom de ser surpreendido quando você não espera muito é justamente poder ser impactado com uma obra como essa, já que é um filme que parece extremamente simples, mas que fala sobre tantos assuntos ao mesmo tempo que torna a obra cada vez mais complexa na medida em que ele vai se desenvolvendo. É tipo aquela sensação de você dar play numa nova animação da Disney esperando algo fofo e bonitinho e você sai chorando e refletindo sobre a sua vida. Só que aqui você entra esperando boas risadas, acaba saindo rindo mais do que você esperava, mas ao mesmo tempo com uma grande reflexão sobre o amor e as relações, feita de uma forma que muitos filmes dramáticos com foco nesse tema não conseguem abordar de forma tão natural e fluida como a Olivia Wilde fez aqui. Eu queria poder entrar em mais detalhes sem estragar a experiência de vocês, mas eu vou só trazer alguns pontos que mais se destacaram pra mim e que ficam até agora na minha cabeça, mesmo depois de ter passado um tempo que eu assisti esse filme. Um ponto forte e crucial pro Convite funcionar é, de fato, o humor, e isso não tem como a gente negar. Mas, para além disso, é a forma como ele fala sobre a individualidade de cada um, principalmente com o Joey, que é o personagem do Seth Rogen. Ele é uma pessoa triste, infeliz, que vive com dor, que vive remoendo a sua vida, vive brigando com a esposa também, e não consegue ver o lado positivo das coisas ao seu redor. E o filme também trabalha essa dor e essa infelicidade, relacionado tanto com o casal como com ele mesmo.
mesmo, sobre as escolhas que ele fez e como ele decidiu seguir por certos caminhos durante a vida que o levaram ao ponto em que ele tá agora. E justamente pelo filme ser tão cru e tão fiel à realidade, a gente consegue se identificar bastante com os personagens, com as dores deles e com as relações do casal também. E isso pode ser até um alerta pra você ficar esperto caso você seja casado ou namore e tá com uma ideia de ver esse filme junto dessa pessoa. Porque o convite, ele vai te provocar nesse lugar. No fato do porquê você tá ao lado da pessoa que você tá agora, o que fez vocês chegarem ao ponto em que vocês estão hoje na relação de vocês, e como vocês estão vivendo na infelicidade, na felicidade, ou com qualquer outra questão que esteja passando. Então eu acho bom dar esse aviso aqui, porque é um filme que vai provocar nessa área. É assim como o drama, um filme desconfortável pra assistir caso você esteja em um relacionamento que já não seja dos melhores e esteja passando por poucas e boas. Agora, se eu quisesse forçar muito com vocês pra trazer um ponto negativo do filme, eu poderia abordar o fato de que o Seth Rogen interpreta o Seth Rogen em todo o papel que ele se propõe a fazer. Só que dentro do filme em si, isso não atrapalha, e só agrega pelo fato do personagem dele ser ótimo. Essa questão só vai ficar na cabeça das pessoas que já conhecem o ator e tentam esperar algo diferente vindo dele, já que aqui você vai encontrar o típico personagem do Seth Rogen que você vê desde sempre em todas as séries e em todos os filmes. Já a Olivia Wilde, ela me surpreendeu na atuação, tanto que eu gostava dela no passado, mas eu não tinha visto muitas vezes ela em papel de destaque. E pra mim, aqui nessa história, ela carrega a essência e o humor do filme em diversos momentos, sendo na maioria das vezes o personagem que faz o humor acontecer ativamente, ou o personagem que reage ao humor por meio das respostas e de movimentos inesperados. E por isso que pra mim o Convite é um filme 5 estrelas. Até então, apenas Hamnet e o Convite chegaram no ponto de eu considerar 5 estrelas em um filme de 2026. Mas eu não tinha como dar outra nota depois da experiência que eu tive aqui. Eu considero esse filme aqui a obra máxima da Olivia Wilde até agora, e é com certeza um filme que vai trazer mais prestígio e consolidar ela como um nome em ascensão no cinema. Porque agora sim eu tô no aguardo e eu fiquei curioso pra saber em qual produção ela vai se meter e quando esse próximo filme vai sair. Então, se você gostou da análise, não esquece de me seguir por aqui e curtir o vídeo pra continuar recebendo mais conteúdos como esse. É isso e até a próxima.